Que papelão que fez o Palmeiras hoje no Equador. Que jogo ridículo do Palmeiras. É óbvio que a altitude, ela vai sempre interferir. É óbvio que a altitude, ela compromete muito o desempenho de um time. Agora, você levar de 3-0 da LDU, do jeito que foi no primeiro tempo, podendo ser mais, essa é a verdade, porque a LDU ainda perdeu um gol quase sem goleiro, que o Carlos Miguel recuperou. A LDU teve mais chances no primeiro tempo de fazer 4, de fazer 5, e aí tem que ser falado, gente, porque faltou disposição, faltou sangue nos olhos, faltou tudo que nunca falta nesse Palmeiras do Abel Ferreira. Nunca falta isso no Palmeiras do Abel Ferreira. Disposição, vontade, disciplina. Era um Palmeiras apático no primeiro tempo. E aí não adianta você acordar no segundo, não adianta ter mais disposição no segundo. E a gente tem que falar. Eu tenho total autonomia para falar, porque eu sou fã do Abel Ferreira. Mas hoje ele errou. Hoje o Abel Ferreira errou no primeiro tempo. O que faz o Abel Ferreira? Num jogo na altitude, tirar o Giai, que é mais forte defensivamente do que o Kelvin. Primeiro, Rafael Veiga, que está numa fase nada demais há muito tempo. O que fez o Abel começar jogando com o Abel Ferreira? Também com o Rafael Veiga. Também é muito bom a gente deixar isso muito claro. E outra coisa, gente. Outra coisa. Aníbal Moreno, o jogador de mais pegada no meio-campo do Palmeiras. Jogador de mais pegada, de mais marcação. Por quê que o Abel resolveu começar com Emiliano Martínez, que é um jogador que não é de tanta pegada como o Aníbal Moreno? E aí tem que ser falado. O Palmeiras pode reverter? Pode. Porque a LDU fora da altitude não tem nada demais. O Palmeiras é muito grande, muito forte dentro do Allianz Parque. Mas o Palmeiras pode ter perdido a classificação para a final da Libertadores por causa de um tempo. Um tempo apático, um tempo desorganizado, um tempo sem vergonha na cara. E é um Palmeiras, na minha opinião, né, que você não consegue pensar nos últimos anos. Porque se tem uma coisa que a gente sempre fala do Abel Ferreira, sempre, é um Palmeiras irreconhecível. É um time disciplinado, é um time tático, é um time que joga forte, que tem vontade, e fez um primeiro tempo ridículo. O resultado do Palmeiras, na altitude, pode ser na altitude, pode ser no gelo, pode ser no Everest, pode ser no Escambau. Não dá para jogar esse futebolzinho mequetrefe que o Palmeiras jogou no primeiro tempo. Não dá. Eu classifico, eu defino o primeiro tempo do Palmeiras como patético, como sem vergonha. Um Palmeiras como há muito tempo eu não vejo. E agora, meu amigo, para conseguir essa classificação no Allianz Parque, impossível não é. Porque essa LDU não é bicho-papão nenhum fora da altitude. Agora, ficou muito difícil. Ficou muito difícil. Eu tenho certeza que para a torcida do Palmeiras hoje, deu vergonha, pô. Deu vergonha ver o que foi o Palmeiras. Porque, ao contrário do Flávio Prado, né, que disse hoje que a altitude é desculpinha, falar da altitude é desculpinha, eu discordo. Eu não acho desculpinha. Eu acho que faz muita diferença, mas não para ser a vergonha que foi hoje. Não para ser a pouca vergonha que foi hoje na altitude, a pouca vergonha que foi o Palmeiras. Eu vou chamar, né, o pessoal na mesa, né, que tá com a gente hoje aqui, Fábio Piperno, Flávio Prado, Mauro Betting, porque Fábio Piperno, o que se viu hoje não dá para dizer que é só culpa da altitude. Não dá. Foi o Palmeiras
como há muito tempo eu não vejo. Eu que já critiquei muito o Flamengo por ter falta de vergonha na cara em alguns jogos, por ter apatia em alguns jogos, o primeiro tempo do Palmeiras hoje, Piperno, deu vergonha. Foi ridículo. Parecia que o LDU estava jogando, contra um time pequeno, pô, na altitude. E era para ter sido mais, Piperno, no primeiro tempo. Foi assim, um atropelo, foi assim, um papelão do Palmeiras. E te digo, Piperno, não sei se você concorda, tem que comemorar o 3-0. Porque poderia ter sido no mínimo mais 4, pela atuação que a gente viu do Palmeiras lá no Equador, Fábio Piperno. Boa noite, pilhado. Um abraço à nossa audiência. É claro que eu, obviamente, fiquei mas muito decepcionado com a atuação do Palmeiras hoje. E é um Palmeiras que, em relação a essa questão da altitude, que nesse ciclo do Abel, nesses 5 anos, até vi uma estatística hoje, aí, o Palmeiras tem 83% de aproveitamento jogando em altitude. O Palmeiras já ganhou na Bolívia, né, em La Paz, mais alto que Quito. O Palmeiras já ganhou em Quito, algumas vezes, inclusive. Palmeiras, esse ano, no Peru, 2 vezes, por sinal, contra o Sporting Cristal e Universitário. Então, não foi esse um fator determinante para a ridícula e lamentável exibição do Palmeiras hoje. Quando eu vi a escalação, eu confesso para você que eu já senti um frio na barriga. Veja, eu entendo, e já falei muito sobre isso, a solidariedade do técnico do Palmeiras com a velha guarda. O Palmeiras tem que reverenciar muitos dos seus ídolos. Mas beleza, faz um busto lá para cada um, né, para alguns jogadores que foram muito importantes, e segue a vida. Não dá mais, por exemplo, o Palmeiras, outro dia, fazia um jogo tão ruim quanto esse, contra o São Paulo, aqui no Morumbi, né? O Palmeiras tomou 2-0 no primeiro tempo, poderia sofrer mais, aí teve o lance do pênalti que todo mundo debateu, discutiu e tal, e depois acabou virando. O que tem de coincidência lá com esse jogo? É o Palmeiras começando com o Rafael Veiga. Gente, eu adoro a história do Veiga no Palmeiras, mas pelo amor de Deus, não dá, Abel, não dá mais. Então, me deu um frio na barriga quando eu vi essa escalação hoje. Ele não consegue fazer nenhuma jogada, não consegue rolar a bola para frente. Vai dar, de vez em quando, algum passe longo, ok, mas isso é muito lotérico. E aí vem a questão tática determinante do primeiro tempo. O Veiga jogando do mesmo lado que o Kelvin. O Kelvin fazendo um jogo ruim, muito ruim. Entrou nervoso, inseguro, falhou de cara, é o jogador que comete um erro no lance do primeiro gol e com isso desestabilizou totalmente esse jogador de vocação muito mais ofensiva que o Giai e que não é lá um grande marcador. Ora, se ele não é um grande marcador e se o Veiga é café com leite, como é que o Palmeiras ia se virar desse lado? Então, a LDU deitou e rolou, né? E assim, isso era visível. Era o tipo do jogo, se fosse basquete, vôlei, o técnico tinha que pedir um tempo e corrigir. E aí, é óbvio que o técnico do Palmeiras, ele não vai fazer uma substituição no meio do primeiro tempo, até pela relação de respeito que ele tem com esses jogadores. Mas aquela combinação, Veiga e Kelvin, no primeiro tempo, arrebentou o time do Palmeiras. O Palmeiras não conseguiu jogar mais. E não, agora, o time inteiro atuou mal. Murilo foi patético no lance do terceiro gol. Todo mundo viu, né, as falhas de praticamente todos os setores do time. Talvez só o Carlos Miguel tenha se salvado hoje. Mas a verdade é que sim, o Palmeiras pode ter comprometido uma classificação para uma final de Libertadores que, em tese, nem seria tão difícil assim, embora a LDU seja uma boa equipe. Falei sobre isso várias vezes. Dessa Libertadores, passou em primeiro no grupo do Flamengo, eliminou o Botafogo, eliminou o São Paulo. Ou seja, é no mínimo um time muito competitivo. E o Palmeiras agora é sim o azarão. A LDU é a favorita para avançar. E agora a LDU é bem favorita para passar.
A LDU, nesse momento, se torna bem favorita para passar. Eu só não digo que é impossível a classificação, porque esse Palmeiras do Abel, ele é muito forte psicologicamente. Ele é muito forte mentalmente. Agora, o que a gente viu hoje tem que ser falado, gente. Foi ridículo. Isso tem que servir de lição para o Palmeiras do Abel Ferreira. É semifinal de Libertadores. Não dá para entrar em campo como se estivesse entrando contra um time pequeno no Campeonato Paulista, pô. O Palmeiras, no primeiro tempo, ele foi dominado. E a torcida tem razão de estar braba. Tem muita razão de estar braba. Pela apatia do time, você vê que até o Abel Ferreira, gente, que é um cara tão competitivo, que é um cara tão intenso, o Abel não sabia o que fazer no primeiro tempo. O Abel estava lá naquela postura dele, né, que ele fica ali agachado, sem reação. Até o Abel foi pego de surpresa com um papelão do time do Palmeiras hoje. Mas aí, como disse o Piperno, como eu falei aqui na abertura, hoje o Abel Ferreira tem grande parcela de erro. Hoje a culpa tem que cair muito para Abel Ferreira. Então, Flávio Prado, eu vou te passar a palavra, porque hoje eu acho que aquele teu discursinho, aquela lorota que você contou no bate-pronto na hora do almoço, eu acho que você vai ter que voltar atrás. Porque você já percebeu que a altitude faz muita diferença. Agora, além disso, Flávio Prado, você já criticou muito, algumas vezes, o trabalho do Abel Ferreira, que ao contrário de mim, eu sou fã. Eu sou fã incondicional do Abel. Você não. Você muitas vezes faz críticas ao trabalho dele. Mas, Flávio, hoje você tem razão em criticar. Porque hoje ele foi mal nas escolhas, hoje ele comprometeu o Palmeiras na semifinal da Libertadores. Dá pra dizer que foi uma atuação ridícula e sem vergonha desse time do Palmeiras hoje, Flávio? Boa noite, pilhado. Sem vergonha não, né? Ninguém perde porque quer. Aí eu já acho exagero. Agora, o primeiro tempo foi um vareio. Ah, quando eu falo sem vergonha pro Flamengo, você dá risada. Uhum. Aí quando é Sim. o Palmeiras... Sim, exatamente isso. 2 pesos e 2 medidas. Exatamente isso, claro. Porque aí você fica bravo, né? Então eu ponho pilha. Lógico. Isso é óbvio. É claro. Mas é evidente isso. Bom que você percebeu. Muito bem. Demorou pra perceber. Mas é o seguinte, o Palmeiras tomou um vareio, tomou um baile da LDU, um baile. Aquelas coisas assim, tipo 7-1 do Brasil, sabe aquilo que a gente chama de apagão? O Palmeiras não foi pro campo no primeiro tempo. O que derruba por terra a história da altitude. Primeiro, o Piperno acabou de passar a estatística do Palmeiras na altitude, 83% de resultados positivos na altitude. 83%. O Palmeiras ganha mais na altitude do que no campo dele. Se você fizer a estatística, o Palmeiras não ganhou 83% dos pontos no campo dele. Ganha mais na altitude do que no campo dele. A altitude você começa a se desgastar com o transcorrer do jogo. O Palmeiras no segundo tempo correu mais do que no segundo. No segundo correu mais que no primeiro. No primeiro tempo o Palmeiras tomou um baita baile. O Thiago Nunes merece, olha, parabéns ao Thiago, explorou todos os pontos altos do Palmeiras. O Palmeiras tinha um buraco no meio-campo que ficou o tempo inteiro, esse buraco não foi consertado. Então foi uma noite terrível do Palmeiras, 3-0, ficou baratíssimo. Claro, no final podia ter feito um gol e tal, mas também podia ter tomado o gol, naquela bola que o Andrés Pereira salva no finalzinho. Então 3-0 ficou baratíssimo. Deu, pelo que foi o jogo, poderia ter sido mais, né? Então, é tentar um milagre aqui em São Paulo. Acho muito difícil. Se fosse na altitude, era mais provável, porque na altitude o Palmeiras tem 83% de aproveitamento, coisa que ele não tem quando joga em casa. Então, acho que realmente foi complicado. Não foi um dia bom do técnico do Palmeiras, abaixo do que normalmente ele faz. Ele costuma fazer o time crescer durante a partida, quando modifica o time. Dessa vez, não. Não sou fã dele, não gosto dele, da maneira como ele se posta. Conversei com ele uma vez no ar, não é a pessoa, mas o tipo, né? Aquele personagem que ele passa não me agrada nem um pouco, mas não tem nada a ver uma coisa com outra. Hoje não dá para você dizer foi esse, foi aquele, foi o Abel, foi todo. O Palmeiras hoje
teve um apagão terrível e a LDU mostrou mais uma vez altíssima competência. A LDU vive batendo em time brasileiro, ela eliminou o São Paulo, ela eliminou o Botafogo, ela ganhou do Fortaleza no ano passado e agora está deixando o Palmeiras numa situação muito desconfortável. Primeiro no grupo do Flamengo. E primeiro no grupo do Flamengo, bem lembrado. A LDU, e o fator altitude de novo. Pô, o São Paulo não dá para ser comparado com o Palmeiras. Não tem a menor condição de comparação. O São Paulo não fez esse papelão lá na altitude. O São Paulo perdeu de 1-0, segundo gol no finalzinho e tal. O Palmeiras tomou um vareio, gente. Foi um negócio assim completamente fora de qualquer padrão. Sabe por que o Palmeiras perdeu hoje? Porque ele teve um apagão enorme, todo mundo. No primeiro tempo foi uma das coisas mais horríveis que o Palmeiras fez em todos os tempos. E olha que eu já vi Palmeiras ruim, gente. Você que é torcedor e que às vezes não valoriza muito o que tem no momento, já vimos Palmeiras assustadores. Não é coisa dos tempos recentes. Mas olha, poucas vezes eu vi assim. Primeiro tempo, ficou baratíssimo o resultado. E agora, velho, vai ter que fazer uma partida excepcional. Como fez uma excepcional para baixo, vai ter que fazer uma excepcional para cima para poder reverter esse resultado. É improvável. Não é impossível, mas é improvável, improvável. Muito difícil. Ele não está jogando com um time qualquer, ficou mais uma vez comprovado isso. E parabéns, muito parabéns ao Thiago Nunes, que soube aproveitar um Palmeiras vacilante, e ele não vacilou, foi para cima, teve coragem, mesmo no segundo tempo, claro, segurou mais a bola, aí teve mais e tal, mas não foi uma postura covarde, medrosa em nenhum momento, jogou o jogo, aproveitou a oportunidade e deixa a LDU numa situação bastante confortável para o jogo de volta.